posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a se sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixaram o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, preciosa por si só. A Bíblia é o único livro que sempre nós vamos ler na presença do autor que escreveu, que és tu, Senhor. Então nós te louvamos por essa porção da palavra. E a minha oração é que essa palavra gere em nós frutos 30, 60 e 100 por um. Tudo o que tenta, Pai, impedir a frutificação dessa semente em nosso coração, nós repreendemos e clamamos que o Senhor nos dê a revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós vamos ver de uma forma clara que essa parte do texto de Hebreus capítulo 11 quer dizer a nós sobre um tipo de fé. E essa fé é uma fé que está pronta a sacrificar diante dos desafios da vida. A ênfase aqui é quando o Senhor Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, para pôr à prova o coração de Abraão. Sempre quando nós vamos às Escrituras Sagradas e o texto diz pôr à prova, não quer dizer que Deus não conhece o nosso coração. Por causa da sua presciência, Ele sabe de todas as coisas, inclusive aquilo que está no futuro. Mas a prova do coração é muito mais para nós sabermos se de fato nós estamos dispostos a seguir ao Senhor da maneira que Ele quer que nós o sigamos. Se nós estamos dispostos a caminhar com o Senhor até o fim da nossa vida. Então, essa fé que o texto nos mostra, e lembrando que o pano de fundo são os irmãos que estão passando inúmeras perseguições e que eram judeus, estavam pensando em voltar atrás no cristianismo. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus fala sobre uma fé que muitas vezes vai exigir o sacrifício. Coloca o pad aqui para mim. Que vai exigir o sacrifício. Só que o que tem se falado nos dias de hoje, o que tem se ensinado não apenas agora, nós vamos ver muito nas epístolas do apóstolo Paulo, que existe uma fé que não exige sacrifícios. Uma fé onde as pessoas vão viver dissolutamente, onde as pessoas vão viver ao seu bel prazer e não vai ter nenhum sacrifício para seguir Jesus. Só que quando nós pensamos dessa forma, nós anulamos o que o próprio Cristo pregou para nós quando Ele esteve aqui na terra. Mateus capítulo 16, versículo 24, as palavras de Jesus são as seguintes: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quem sabe para nós falar em cruz nos dias de hoje não é tão impactante como era no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, a palavra cruz era sinônimo de morte. Quando se falava em cruz, todos que ouviam sabiam que Jesus estava falando sobre uma morte punitiva
que o Império Romano praticava para punir aqueles que burlavam as leis do país. Então Jesus, quando fala, tome a sua cruz, Jesus está dizendo que para segui-lo é necessário nós morrermos para a nossa vontade, é necessário nós morrermos para os pecados e seguirmos Jesus. Então, quando nós olhamos esse texto, nesse pano de fundo do escritor aos Hebreus, capítulo 11, e mais precisamente nesses versículos que nós lemos, nós vamos compreender que a nossa fé muitas vezes vai exigir que nós venhamos sacrificar algumas coisas para seguir Jesus. É uma fé que sacrifica, mas as pessoas procuram hoje adaptar a maneira de viver, a maneira de ser, porque não querem sacrificar por Jesus. Então é muito fácil eu criar subterfúgios e unir a minha fé. Então é muito fácil, se eu não quero largar a bebida, por exemplo, se eu quero fazer dela algo que eu pratico na minha profissão de fé, então eu faço uma célula, leio a Bíblia e no pano de fundo eu tomo uma cerveja. As pessoas andam assim, vivem assim, querem andar assim, querem seguir os seus conceitos. É muito mais fácil eu colocar num pano de fundo uma canção e eu beber com os meus amigos e discutir a palavra do Senhor. É muito mais fácil eu praticar os meus delitos da maneira que eu quero, mais de uma forma gospel, para amenizar o peso da minha alma, o peso da minha consciência, porque eu estou praticando na presença do Senhor. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender, se nós queremos seguir Jesus, nós precisamos tomar a cruz. Nós precisamos compreender que é necessário abrir mão de algumas coisas. Então, o versículo 17... que nós lemos, fala justamente sobre o sacrifício da fé. E o texto diz o seguinte, vou ler novamente: pela fé Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder de trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu o seu filho de volta dos mortos. O escritor da carta estava vendo que os irmãos hebreus perseguidos estavam sacrificando muitas coisas, estavam achando isso penoso demais. Na primeira perseguição que eles tiveram, foram arrancados das suas casas, foram tirados dos seus lares, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. Mas o escritor percebe que aquilo estava sendo demais para eles, então ele fala: olha, gente, o nível de perseguição que vocês estão tendo, tenham calma, continuem, porque o nosso pai Abraão, como ele falava para judeus, o nosso pai Abraão foi colocado à prova para sacrificar aquilo que era mais precioso, porque Deus havia pedido isso. A narrativa de Gênesis capítulo 22, nós encontramos exatamente isso que o escritor aos Hebreus fala em sua carta, que o Senhor convocou Abraão a sacrificar o seu único filho. Mas você vai dizer: pastor, isso é contra a própria palavra de Deus. Certamente, isso é abominação. Mas muitas vezes o Senhor vai ao extremo na nossa vida, vai ao extremo em fazer coisas que nós não entendemos, para ver como está a nossa fé, se de fato nós o amamos ou não amamos, se de fato nós estamos dispostos a obedecê-lo ou não. Existem situações que são inexplicáveis para nós, que o Senhor vai ao extremo, mas o Senhor quer ver até quando a nossa fé está firmada nele, e se nós vamos retroceder, ou se nós não vamos retroceder. Em primeiro plano, a fé que Abraão teve nos mostra algo muito importante.
logo nós vamos ver que a fé que Abraão tinha era uma fé submissa. A fé que nós precisamos ter ao Senhor requer que nós vivamos uma vida de submissão. Quando nós vamos à narrativa de Gênesis, capítulo 22, e no versículo 3, nós vamos ver que quando o Senhor pede Isaque, no outro dia, Abraão levantou-se cedo e foi até o local aonde o Senhor designou que ele precisava sacrificar. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes Deus pede algo de nós e nós ficamos dizendo: amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vivo uma transformação, amanhã eu me posiciono diante dos problemas que têm me afastado do Senhor, e vamos postergando. Mas o texto nos mostra que Abraão teve uma fé completamente submissa ao Senhor. Deus pediu e no outro dia Abraão obedeceu. Vocês estão me entendendo? Gênesis 22, versículo 3 diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. Ele não esperou, ele não ficou rolando na cama. Abraão se levantou cedo, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Quando o Senhor solicita algo de nós, sacrificioso, o Senhor quer mostrar para nós de fato quem nós somos. Se nós somos submissos como falamos que somos, ou se é apenas uma conversa, então o Senhor nos põe à prova. E algo muito interessante que o próprio texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, nós vamos ver que Abraão, de fato, ele não sacrificou Isaque. Ele não matou o seu filho, ele não ofereceu como holocausto ao Senhor. Mas quando nós vamos e olhamos o texto, Hebreus capítulo 11, o autor, até no texto original em grego, coloca: Abraão foi posto à prova e sacrificou. Ele conjuga no pretérito perfeito. Ele está dizendo que Abraão de fato sacrificou, mas quando nós vamos na narrativa, nós percebemos que ele não sacrificou literalmente seu filho. O escritor aos Hebreus está dizendo para nós que de uma forma interna, Abraão mostrou para Deus que ele tinha uma fé submissa ao Senhor. Mesmo Abraão não tendo executado o sacrifício, porque Deus não permitiu, no seu coração, Abraão mostrou ao Senhor que ele tinha uma fé submissa, pronta a obedecer ao Senhor quando ele mandava. O Senhor não quer de nós apenas atitudes externas. Abraão mostrou, o escritor aos Hebreus declarou que a fé de Abraão não era uma fé estereótipa, era uma fé de fato de todo o coração. É isso que Deus quer de nós, igreja. É isso que Deus procura de nós. Eu acho muito perigoso quando as pessoas declaram o seguinte: ah, pastor, eu não faço tal coisa. Ah, meu irmão, eu não faço tal coisa, mas Deus conhece o meu coração. Ah, meu irmão, se você soubesse o quanto isso é perigoso, você não falaria. Porque de fato Deus sabe quem você é. E quando você diz que Deus conhece o seu coração, você pode estar incorrendo em algo muito perigoso. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma fé mostrada internamente. Não é uma fé ao contrário. Muitos pensam que é uma fé do exterior para o interior. O texto nos mostra que Deus olha o nosso interior e por causa disso as nossas mãos aparecem. Quantos estão me entendendo? Gênesis 22... versículo 15 e 18 diz o seguinte: então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu único filho,
Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia da praia e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão benditas. Agora que é o que nós precisamos obedecer, porque você me obedeceu. Abraão foi justificado em Cristo Jesus. Sim, em Cristo Jesus, porque ele crê. Existem alguns autores que dizem, comentaristas, que naquele momento, Abraão, quando foi providenciado o cordeiro, Abraão viu Jesus, viu Deus trazendo de uma forma, demonstrando para ele que um dia a humanidade também seria salva por intermédio de um cordeiro, mas aquele cordeiro não seria um animal, seria o seu único filho que seria dado por toda a humanidade. Então, por causa disto, ele foi justificado. Em primeiro plano, nós vimos que a fé é uma fé submissa ao Senhor. No mesmo versículo 17, nós vamos ver que de uma outra forma, Abraão mostrou a sua fé, e que sua fé, ela é inabalável. A fé de Abraão era uma fé inabalável. Sabe por quê, irmãos? Versículo 18. Por que uma fé inabalável, pastor? Veja que Deus havia dado uma promessa a Abraão. E essa promessa, para acontecer e ter continuidade, veja que a promessa de Deus para Abraão não era apenas o nascimento de Isaac, mas Isaac precisava geracionar a sua descendência. Então, Deus disse para Abraão: você vai matar a promessa, você precisa de fato sacrificar o seu filho. Então você vai estar sacrificando tudo aquilo que eu havia prometido para você. Mas Abraão estava tão fito na promessa do Senhor que creu de uma forma inabalável. O texto nos diz, o escritor aos Hebreus fala e revela que a fé de Abraão era tão grande, igreja, que ele estava disposto até a sacrificar Isaac, mas ele estava despreocupado porque ele tinha uma fé que se Isaac morresse, Deus teria poder, capacidade de ressuscitar a Isaac. Você vai dizer, pastor, se nós olharmos a narrativa de Gênesis capítulo 22, o texto não fala claramente, mas o escritor aos Hebreus interpreta dizendo que ele tinha fé para ressuscitar. Sabe por quê? Antes de Abraão subir ao Monte Moriá, ele disse algo muito interessante para o seu servo Eliezer: fique aqui, que eu e o menino vamos subir para sacrificar. E o que ele disse? Logo, logo nós voltamos. Ele estava compreendendo que ele não desceria do Monte Moriá sem a promessa de Deus em suas mãos. Era uma fé inabalável. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco, mas a fé de Abraão nos mostra que por mais difícil que seja, nós devemos ter uma fé inabalável com o Senhor. F.F. Bruce, ele diz que alguns autores do passado falam o seguinte sobre essa fé de Abraão em ressuscitar Isaac. Abraão tratou esse assunto como um problema de Deus, isto é, era Abraão e não Deus que precisava conciliar a sua promessa com a sua ordem. Abraão simplesmente obedeceu e o resto era com Deus. Igreja, se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos crer que aquilo que Deus prometeu não requer que nós venhamos nos envolver nessa história. Nós simplesmente precisamos obedecer à vontade de Deus e sermos completamente submissos a Ele. Tenha uma fé inabalável ao Senhor, seu Deus, que Ele mesmo fará
aquilo que Ele prometeu na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor. É a fé inabalável. E o autor, ele encerra a história de Abraão aqui. E fala sobre os outros patriarcas. Versículo 21 e 22 fala: pela fé Isaque prometeu bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiado em um cajado. Nós podemos ver nesse recorte do texto que o escritor aos Hebreus está falando sobre uma fé em tempos difíceis, tempos que não são entendíveis. Quando nós olhamos Isaque abençoando Jacó, nós vamos ver que de uma forma cultural, a bênção, a dupla honra, a dupla bênção jamais seria colocado no filho mais novo. Jacó e Esaú eram gêmeos, mas Esaú nasceu antes de Jacó, foi o primeiro a sair. Então ele precisava ser abençoado com a dupla honra. E o texto bíblico nos mostra claramente que isso era uma promessa do Senhor. Gênesis capítulo 25, e versículo 22, o Senhor vai declarar para Rebeca: no teu ventre existem duas nações, a maior, coloca lá, do teu ventre da mãe, modo que ela constou, versículo 23. Serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Então aqui foi estabelecida a promessa do Senhor, e não era necessário que o homem intervisse nela. Então, para Isaque abençoar Jacó como primogênito foi algo muito difícil, algo entendível e não entendível naquela ocasião. Embora Jacó tivesse com a sua mãe enganado Isaque, mas assim de fato ele fez. Isso mostra que a nossa fé precisa estar em dia com o Senhor, em momentos que nós não entendemos, em situações desafiadoras, em situações que nós precisamos ver com os olhos de Deus. A fé sempre será o apoio de nossa vida contra um passado e um presente desfavorável. Sabe, quando eu escrevi essa parte, o que eu senti no meu coração? Que a fé precisa ser um óculos para nós enxergarmos aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. Quando nós colocamos os óculos da fé, nós mesmo em situações difíceis, nós conseguimos andar segundo o querer e a vontade do Senhor. Mesmo nós andando muitas vezes cambaleando, mas nós não vamos nos prostrar, porque nós confiamos no Deus que prometeu e é fiel para cumprir. E o versículo 22 vai falar para nós também sobre um homem chamado José. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito. Deu ordens para que cuidasse de seus ossos. Eu acho muito interessante. Hernandes Dias Lopes também, no seu comentário, fala isso. Que o escritor aos Hebreus, ele não exaltou a coragem de José, não exaltou a submissão de José aos sonhos do Senhor, não exaltou quando ele foi vendido como escravo, quando ele esteve na prisão e mesmo assim teve fé. Mas o escritor aos Hebreus mostra uma realidade aonde José, centenas de anos antes, conseguiu ver o futuro. Quando a família de José foi para o Egito, eles eram cerca de 70 homens.
era apenas uma família. Mas 400 anos depois, Israel era uma multidão incontável. José, pela fé, ele conseguiu enxergar o futuro que Deus tinha para a nação de Israel. Pela fé, José conseguiu ver aquilo que os seus olhos naturais não conseguiam ver, porque eram coisas improváveis. Pela fé, José conseguiu visitar o futuro que Deus tinha preparado para o povo. Pela fé, José conseguiu ver aquilo que Deus prometeu para Abraão, uma multidão incontável como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sabe, igreja, nós não podemos mais curvar os nossos olhos para a realidade que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos no passado ou no presente. Nós precisamos sempre ver com os olhos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ver aquilo que Deus preparou para aqueles que são seus. Nós precisamos ver com aquilo que Deus já tem no seu coração sobre nós antes da fundação do mundo. Essa porção que nós lemos hoje mostra que a nossa fé salvadora precisa nos levar à convicção de um futuro com Cristo Jesus, que ainda os nossos olhos naturais não enxergam. Quem sabe, meu irmão, você está vivendo dias difíceis que têm abalado a sua fé. O Senhor nos convida nessa noite, por intermédio da fé, sacrificar as nossas vontades. O ministério pode subir, sacrificar aquilo que os nossos olhos ainda estão enxergando e olharmos para o futuro como José enxergou. Não olharmos para o passado triste ou para o presente desanimador, mas nós olharmos para o futuro assim como José olhou. Eu quero finalizar essa exposição com palavras de Jesus que estão escritas no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 7, versículo 24 até o 27. Essa parábola, essa analogia, ela é muito interessante, porque ela fala justamente sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Justamente sobre aquilo que o escritor aos Hebreus escreveu há 2000 anos atrás, aproximadamente. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Jesus, aqui ele fala sobre a postura da nossa fé. Se nós estamos dispostos ou não a pagar um preço de cavarmos até encontrarmos uma rocha, e essa rocha é Jesus, que nós precisamos alicerçar a nossa casa. Junto com essa comparação, eu me lembro de outra que Jesus também trouxe, e essa é muito mais específica, quando ele fala sobre um homem que antes de construir, ele precisa calcular para ver se ele tem condições de acabar a casa. E juntamente com esse exemplo, Jesus fala sobre um rei que vai para uma guerra, que antes dele entrar na guerra, ele precisa ter condições de ver se tem capacidade de lutar contra o exército que vem contra.
Jesus aqui, nesta comparação, está falando sobre o preço do discipulado. Que antes de nós entrarmos numa vida com Jesus, nós precisamos calcular se estaremos dispostos a continuar com Jesus até o fim. Mesmo com intempéries, mesmo com desafios e mesmo quando nós tivermos que fazer um sacrifício para continuarmos com o nosso Deus. Igreja, não é que o nosso Deus é mau. Não é que o nosso Deus quer afastar você dele. Mas é que o nosso Deus quer aperfeiçoar a nossa vida para andarmos com ele. Mesmo em dias difíceis. Mesmo você vai dizer, pastor, eu já sacrifiquei tantos Isaques. Eu já fiz tanto pelo Senhor. Apenas confie. Se o Senhor mandou você subir Moriá com a sua promessa, tenha certeza que Ele também vai fazer você descer com a mesma promessa de Moriá. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se coloque de pé e nós vamos adorar ao Senhor. E você vai colocar toda a sua vida diante dEle. E vai ver como está a sua fé. Se você tem entendido os sacrifícios que o Senhor tem pedido para você. E se você tem correspondido de uma forma positiva ou não. Feche os teus olhos e adoremos ao Senhor.